medial, mediana, intermédia e média. Você sabe a diferença entre tudo isso? Porque tem diferença. Na anatomia humana, são termos que significam coisas totalmente diferentes. Nunca mais fale falange medial, falange mediana, não, falange intermédia. A falange é média, porque existe sim diferença entre esses termos na anatomia e nunca mais erre isso. Assista essa aula para você entender e nunca mais errar esse tipo de nomenclatura. E aí pessoal, eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas esses termos que muitas vezes te embananam na hora da prova e fazem você chamar ossos de maneira errada, localizações de maneira errada e muitas vezes te prejudica nas aulas e nas provas de anatomia. Então vem pra cá que o negócio é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças e nessa aula você vai entender isso de uma vez por todas. Vamos lá! Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui esse esqueleto, eu vou usar o esqueleto como parâmetro. E eu vou fazer aqui, ó, uma linha, imagina que essa linha esteja reta, que não é o caso aqui, né? Mas enfim, tô aqui fazendo, ó, uma linha reta, bem aqui, ó, no centro do teu corpo, tá? Esta linha a gente vai chamar de linha mediana. Então o que é uma linha, o que é mediano, né? Mediano é uma linha bem no meio do teu corpo, uma linha imaginária na direção do plano sagital. Então você vai imaginar uma linha bem no centro do teu corpo, aqui no centro do teu corpo, e ela é imaginária e ela vai até nas tuas pernas, entre os teus pés, tá? Então você tem que imaginar essa linha bem no meio, no centro do teu corpo. Isso a gente vai chamar de linha mediana. E todos os órgãos que estão na direção dessa linha, você vai dizer que ele está situado na linha mediana. Então mediana é isso, não tem o que mudar. Mediana é uma linha imaginária que fica no centro do teu corpo. Ponto. Mais nada além disso. Agora vamos para os outros termos. O que é medial? Medial é aquilo que está olhando para a linha mediana ou está mais próximo da linha mediana. O medial, ele é antagônico ao lateral. Então a gente tem estruturas mediais e estruturas laterais. Agora fique bem claro que não existe uma estrutura que é sempre medial ou que é sempre lateral. Para isso, você precisa saber o que você está comparando. Por exemplo, se você está comparando aqui nos ossos do antebraço, o rádio, que é esse osso bem aqui, com a una, que é esse osso bem aqui, um em relação ao outro, aí você consegue dizer que a una, que está aqui, ó, ela está mais próximo da linha mediana do que o rádio. Então a una é medial e o rádio é lateral. Dos ossos do antebraço, a una é medial e o rádio é lateral. Uma coisa muito importante é que esse indivíduo, ele tá com a palma da mão assim, ó, voltada para frente. Se ele tivesse assim, talvez você se confundisse e falasse que o rádio é medial, porque agora o rádio está mais próximo da linha mediana. O que é importante você saber? Não é assim. Sempre quando você vai analisar se uma estrutura é medial e a outra é lateral, você tem que considerar a posição anatômica. Eu vou colocar a posição na tela aí. Esta é a posição anatômica. Não interessa a posição que o indivíduo está na hora que você está analisando. Interessa a posição anatômica. Você vai imaginar esse indivíduo nessa posição. E aí, quando ele estiver nessa posição, cabeças na linha do horizonte, cotovelo estendido, né, palma da mão voltada para frente, pés em posições neutras, tá? Joelho estendido. Isso é posição anatômica. Você vai imaginar ele nessa posição para você dizer se a estrutura é medial ou lateral. Então não interessa a posição que ele está na hora, e sim a posição anatômica, que é um parâmetro para você utilizar e localizar estruturas no teu corpo. Então, na posição anatômica, e esse esqueleto já está nessa posição, aí nesse caso a una seria medial. Então o que é medial? É aquilo que está voltado para a linha mediana, ou que aquilo que está mais próximo da linha mediana. Então, vamos comparar aqui, ó, o fêmur com a cintura pélvica aqui.
Tá? O ilho, vamos lá. O ilho com o fêmur. Então, se você comparar o ilho com o fêmur é lateral, porque ele está mais afastado da linha mediana, e o ilho é medial, beleza? Lembrando que existe a possibilidade dele ser medial em um determinado momento e lateral no outro, dependendo do que você está comparando. Por exemplo, você se lembra que a una era medial? Agora, se eu comparar a una com o ilho, a una passa a ser lateral, porque ela está mais afastada da linha mediana, e o ilho é medial. Não existe uma coisa sempre medial e sempre lateral, depende do que você está comparando, com o que, certo? Vamos para mais um termo. Agora nós vamos para o intermédio. O intermédio é aquilo que está entre o que é medial e o que é lateral. Já que a gente está aqui no esqueleto, eu coloquei o pé aqui desse indivíduo. Ó. Esses 3 ossos aqui são os cuneiformes, tá? E aí a gente tem 3 cuneiformes. A gente tem esse bem aqui, esse bem aqui e esse bem aqui. Vamos lá. A linha mediana, ela vai cair bem aqui entre os pés, beleza? Então esse aqui é o mais próximo da linha mediana dos 3. Então ele é o cuneiforme medial. Cuneiforme medial porque está mais próximo da linha mediana. Agora, esse aqui que está mais afastado da linha mediana, ele seria o cuneiforme lateral. Tudo aquilo que estiver entre o que é medial e lateral, a gente vai chamar de intermédio. Então aqui nós temos o cuneiforme intermédio. Outro exemplo, existe um músculo aqui na região anterior da coxa que é chamado de quadríceps. E o quadríceps ele é formado por 4 músculos. Eu vou tirar o primeiro músculo aqui do quadríceps, que não é ele que eu quero mostrar para vocês. É o reto femoral. Vou tirar. Agora, olha, os outros 3 músculos do quadríceps são esses aqui, ó. E eles são chamados de vastos. Os 3 são vastos. Então aqui eu tenho um vasto, aqui eu tenho um outro vasto e aqui eu tenho um outro vasto. Mas olha só, gente. Qual é o vasto que está mais próximo da linha mediana? Vasto medial. Então ali, ó, é o vasto medial, porque ele está mais próximo da linha mediana em relação aos outros vastos. Quem está mais afastado? Vasto lateral. E quem está entre o que é medial e lateral é o vasto intermédio. Belezinha? O último termo é o termo mais abrangente, chamado de médio. O que é médio? Médio é aquilo que está entre 2 coisas, menos entre aquilo que é medial e lateral, porque entre o que é medial e lateral a gente já falou aqui que é intermédio. Se tiver entre qualquer outra coisa que não seja medial e lateral, a gente vai chamar de médio. Então, por exemplo, né, aquilo que estiver entre o que é mais superficial com o que é mais profundo, a gente vai chamar de médio. Aquilo que está entre o que é superior com aquilo que é inferior, a gente vai chamar de médio. Aquilo que estiver entre o que é anterior e o que é posterior, a gente vai chamar de médio também. Então, o médio ele serve para aquilo que estiver entre 2 coisas que não sejam coisas mediais e laterais. O resto todo nós vamos chamar de médio. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Então, aqui você está diante, ó, isso aqui é músculo, é um músculo epicrâneo. Aí, embaixo dele, eu fiz um buraco aqui pra gente ver melhor. Embaixo dele, a gente tem o crânio, que é um osso. E embaixo do osso, a gente tem o cérebro, tá? Então, a gente tem o epicrânio, que é mais superficial do que os ossos do crânio, né? E os ossos do crânio, ele tá entre aquilo que é mais superficial, que é o epicrânio, com aquilo que é mais profundo, que é o cérebro. Então, nesse caso, os ossos do crânio, eles estão situados, estão localizados na região média, tá? Então, entre o que é mais superficial com o que é mais profundo. Nessa situação, comparando músculo, osso e cérebro, o osso estaria localizado na região média. Mas se eu comparar osso, músculo e pele, a pele é mais superficial, o osso é mais profundo, e o músculo está entre eles, então o músculo estaria na região média. Você vê que muda? Muda dependendo do que eu estou comparando, né? Muito bem, isso é médio. Outro exemplo de médio. Se a gente comparar, por exemplo, os rins com a caixa torácica e com a pele,
né? Os rins seriam estruturas mais profundas, a caixa torácica estaria entre eles e a pele mais superficial. Nesse caso, a caixa torácica estaria na região média. Lembra que médio é o que está entre duas coisas que não sejam coisas mediais e laterais. Aí é sempre média. Agora, eu vou tirar aqui o fêmur da minha frente para a gente ver melhor. Pronto. E aqui eu vou tirar um pedacinho da cintura pélvica. Olha só que interessante. Aqui de ladinho, ó, você vê que aqui é a região anterior, aqui é a região posterior. Aí que a gente tem bexiga, a gente tem útero e a gente tem o intestino grosso, certo? Bexiga é mais anterior, o intestino grosso é mais posterior. Aquilo que está entre o que é anterior e posterior é média também. Então, o útero está na região média, tá? Então, média é aquilo que está entre o que é anterior e posterior. Aquilo que está entre o que é superficial e profundo. Aquilo que está entre o que é superior e inferior. E ainda tem a média sendo utilizada para dizer aquilo que está entre o que é proximal e distal. O que é proximal e distal? Proximal é aquilo que está mais próximo da origem. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 falanges na mão. Falange proximal. Por que proximal? Porque ela está mais próxima da origem do membro. A origem do membro é ombro. Então, ela é a falange proximal. Logo, a falange mais distante da origem do membro é distal. Distal e proximal, a gente tem esse termo para eles. Aquilo que está entre o que é proximal e distal também vai ser chamado de médio. Então, aqui é falange média e não falange intermédia, nem falange medial e nem falange mediana. Deu para entender? Então, esses termos de anatomia, eles são um pouco complexos porque eles têm palavras bem semelhantes, o som é bem semelhante, então a gente acaba confundindo tudo. Essa foi mais uma videoaula. Se você tem outras dúvidas sobre anatomia básica, comente aqui, deixa aqui seu comentário, seu pedido. Quem sabe o seu pedido não será atendido e não aparecerá no canal em breve, tá bom? Aguardo vocês, até a próxima. Tchau, tchau!